Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Nazaré da Costa Cabral, Presidente do Conselho das Finanças Públicas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Neste momento, capital em Portugal é aumentar o crescimento potencial da economia portuguesa. Tarefa certamente complicada, sobretudo no momento que atravessamos. E gostava de lhe perguntar em que medida é que esta crise política em Portugal pode vir a influenciar as previsões macroeconómicas para este último trimestre e também para o próximo ano, do seu ponto de vista. Bom, neste momento estamos de facto a notar e temos tido de facto essa indicação, e mesmo as recentes informações estatísticas vão neste sentido, que há uma desaceleração do crescimento económico desde logo no terceiro trimestre. Estamos agora naturalmente a acompanhar o atual e último trimestre do ano e neste momento aquilo que marca esta desaceleração, ou que em grande medida justifica esta desaceleração, é o comportamento desde logo das exportações e o comportamento também do turismo, particularmente. De certa forma, a evolução da economia portuguesa está a ser também influenciada pela evolução daquela que é a situação externa. Eu penso que neste momento, tal como tivemos a oportunidade de assinalar, o principal risco que a economia portuguesa enfrenta continua a ser, sobretudo, um risco externo, face aos novos desenvolvimentos que estão a ter lugar, enfim, a manutenção da situação de conflito na Europa, na Ucrânia, por um lado, e agora a eclosão de um novo conflito no Médio Oriente, todo o impacto que isso, digamos, pode vir a ter também ao nível da evolução dos preços dos produtos energéticos, desde logo. Ainda hoje a OPEP tomou também decisões nessa matéria no sentido, digamos, de restringir ou de limitar a disponibilização de petróleo e, portanto, havendo de facto uma limitação do ponto de vista da oferta, isso leva a que os preços que estavam já numa trajetória de decréscimo, enfim, possam não decrescer tal como era esperado e, portanto, há aqui, de facto, tensões deste ponto de vista e, portanto, a Europa continua muito exposta àquilo que é a evolução do preço da energia. Ou seja, e Portugal também. Claro, aquilo que nos está a dizer é que, enfim, todos esses fatores que acabou de enumerar no fundo, já os sentíamos de algum modo. Este novo fator, digamos assim, que é a crise política, acentua essa circunstância ou não, acabará por não ter influência? Nós, por hora, não temos indicação, enfim, para já não é ainda muito prematuro avaliar o impacto que esta crise política possa vir a ter relativamente ao comportamento da economia portuguesa, nomeadamente no próximo ano. Em relação, por exemplo, ao investimento ou à confiança dos investidores? Bom, eu penso que temos que esperar para ver, desde logo, como decorre agora o processo da campanha eleitoral, o resultado eleitoral. Como sabemos, muitas vezes, desde logo, os mercados são sensíveis àquilo que pode vir a ser o resultado eleitoral, às condições de governabilidade e de estabilidade política que resultam dessas novas eleições que estão agora marcadas e, portanto, temos que aguardar para ver, de Quais facto, são os seus receios relativamente a esse desfecho e a essa situação? Bom, o meu receio é que, de facto, seja difícil encontrar uma solução governativa que seja estável e que também possa ser olhada com confiança e como sinal de credibilidade aquela que vai ser, no fundo, a nossa política orçamental e a nossa política económica futura. Esse é que é, de facto, o grande risco que eu posso associar à situação presente, não é? E aí sim poderia haver, eventualmente, a avaliar ainda algum impacto no desempenho económico do país, não havendo uma solução estável, portanto, protelando-se uma solução estável. Evidente, quer dizer, pode haver algum tipo de decisão que seja afetado, a decisão de investimento, nomeadamente, que possa vir a ser afetado. Mas, como eu digo, parece-me que neste momento é prematuro, devemos, por hora, enfim, estar tranquilos e acho que essa mensagem também de tranquilidade e de que as instituições políticas democráticas estão a funcionar e, portanto, que o país, no seu todo, o país económico, está a funcionar. E essa mensagem acho que neste momento é importante que se transmita
sob todos os pontos de vista. Claro. Tem dito sempre que uma das vertentes que influencia mais o crescimento para 24 é o investimento público, que com ele também acaba por alavancar o investimento privado e que neste momento está muito assente no PRR. A execução do PRR já estava atrasada e todas as semanas temos tido aqui empresários a queixarem-se disso mesmo. Isto pode ser também com esta transição política, o nível de execução esperado pode ficar muito aquém daquele que já era suposto. Vocês têm alertado? Nós temos alertado, exatamente, e por ora, de facto, o nível de execução não podemos dizer que seja elevado, antes pelo contrário, continuamos com o nível de execução, considerando aquilo que são os montantes pagos aos beneficiários finais. Ainda estamos, a sensação que ainda temos é de que estamos ainda numa fase de arranque, não é? Mas a verdade é que a informação que também nos é dada pela missão Reestruturar Portugal é de que já o número de contratos, portanto a contratualização está a bom ritmo e, portanto, neste momento, enfim, o que falta é fechar esse processo e que as verbas de facto cheguem ao terreno e cheguem aos seus beneficiários finais. Portanto, eu creio que neste momento, se já estamos de facto numa fase de execução, agora é preciso que aquilo que são obstáculos à execução sejam removidos para que rapidamente aquilo que são, no fundo, as previsões de crescimento do investimento público e muito alicerçado no PRR, para que essas previsões se materializem de facto e para que não haja mais atrasos. Esperamos, e esse é o meu desejo, é que de facto também ao nível ainda da decisão política, se é que ela ainda pode de alguma maneira afetar este processo, que não existam entraves por causa dessa mesma decisão. Ou seja, o PRR deve ser realmente, de certo modo, um desígnio, independentemente do partido que assumir o Executivo? Bom, até porque, repare, nesta fase nós já estamos, como eu dizia, numa fase de execução, não é? Portanto, aquilo que são as grandes dimensões, as vertentes, aquilo que são as grandes rúbricas de execução do próprio programa estão determinadas, não é? As metas, as reformas que é preciso associar à implementação do PRR também já estão determinadas. Agora, portanto, nós estamos já numa fase de implementação e, portanto, aqui os atores envolvidos nessa implementação e que não são necessariamente atores políticos, porque já estamos numa outra fase, é preciso é que, de facto, os bloqueios que ainda existam... Então isso até acaba por ser bom, de certo modo, não serem os atores políticos, não é? Não, enfim, não estou a dizer isso, estou a dizer é que, de facto, pela própria contingência de estarmos já numa fase de implementação, é um fator... Agora, esse é de facto o que nós queremos, ou o que é importante é desbloquear os bloqueios que eventualmente ainda possam subsistir, atrasando a própria execução do PRR. Há pouco apontava vários riscos que a economia portuguesa enfrenta, riscos externos, agora adicional a incerteza criada pela instabilidade e pela crise política. Apesar de tudo, as agências de rating continuam a melhorar a notação da dívida portuguesa. Estão tranquilas? Essa tranquilidade que falava há pouco é essa que reflete? Bom, nós temos aqui alguns sinais. Por um lado, é evidente que o contexto político é um sinal de preocupação, portanto, eu não estou a querer desvalorizar a situação. Há outros sinais que, de facto, enfim, são positivos e esse que mencionou, de facto, a recente revisão do rating pela Moody's é evidente, é um sinal positivo, é um sinal de confiança e é um sinal de que, de facto, as perspectivas de sustentabilidade da dívida pública portuguesa são favoráveis, portanto, existe aí, de facto, uma apreciação qualitativa que está subjacente também a essa alteração de notação. Agora, eu não creio que nós possamos dizer que estamos num momento de tranquilidade, não é? Até porque, estando nós, de facto, numa fase, vamos entrar numa fase eleitoral, eu creio que é muito importante deixar esta mensagem,
que é uma mensagem de apelo à responsabilidade política. Ou seja, acho que é muito importante todos os responsáveis e todos aqueles que neste momento se vão envolver na campanha eleitoral tenham a máxima responsabilidade política. A que nível? Sim, exato. Desde logo a nível das propostas que fazem, porque as propostas que, evidentemente, nós, Conselho das Finanças Públicas, como é sabido, não podemos nem devemos pronunciar-nos em concreto sobre medidas de política que são anunciadas e muito menos durante uma campanha eleitoral, mas a verdade é que este é um efeito que é preciso acautelar, é que as medidas que eventualmente venham a ser prometidas ou assumidas perante o eleitorado, elas têm impactos, não é? E é importante que haja a responsabilidade, na medida do possível, de estimar, de apreciar e de calcular e de antecipar esses impactos. Impactos orçamentais, desde logo, e impactos sobre a dívida pública. Porque nós, de facto, e é aqui que entra, de facto, a mensagem fundamental do Conselho das Finanças Públicas, para lá daquelas que são as opções de política que cada partido legitimamente pode apresentar, é importante que não esqueçamos que temos restrições orçamentais. E essas restrições orçamentais, e dentre essas restrições orçamentais, a mais importante é o facto de termos ainda uma dívida pública, um peso da dívida pública no produto ainda muito elevado. Nós somos ainda dos países mais endividados da Europa, não nos podemos esquecer disto. E não obstante os progressos que se verificaram nos últimos anos, nós não podemos abandonar este é de facto um desígnio nacional também, ou seja, este é um desígnio nacional. Esta perspectiva esta ideia de continuarmos a reduzir a trajetória da dívida pública é algo que não nos nós não devemos perder isto de vista. Claro que há sempre o ritmo dessa redução, pode mais rápido ou mais lento. Agora, o risco de invertermos esta trajetória e de deixarmos de ter esta perspectiva de redução para, de repente, passarmos a ter outra vez uma perspectiva de aumento da dívida pública, eu acho que isto teria consequências muito funestas para as finanças públicas e para a economia do país. E aqui entra o bom senso das medidas propostas. Ora bem, porque, de facto, o perfil de risco do Estado, desde logo da República Portuguesa, poderia alterar-se, e não só, e de outras entidades, das entidades privadas também. As condições de financiamento que nós temos tentado conter e no sentido de elas serem mantidas em boas condições, elas poderiam rapidamente alterar-se e deteriorar-se e, no limite, isto poderia depois gerar dificuldades até de financiamento desde logo para o Estado, não é? E, portanto, eu penso que nós nunca nos devemos esquecer daquela que foi, no fundo, a herança da grande crise financeira, da crise das dívidas soberanas, as dificuldades que tivemos nessa altura. Por vezes a memória é curta, mas eu penso que ela deve ser avivada neste momento. E também fazer notar o seguinte, nós temos, há aqui evidentemente que a evolução da dívida pública depende de aspectos que o Governo pode controlar mais ou menos, não é? A evolução dos juros, à partida, enfim, não dependerão só da atitude do Governo. O próprio crescimento da economia, por vezes, depende de fatores exógenos, mas o saldo primário depende daquela que é a atitude e aquele que é o comportamento e daquelas que são as opções fundamentais. E se nós pensarmos naquilo que é o nosso histórico desde a entrada do euro, nós temos uma média de déficits primários negativo, portanto, na ordem dos 1,3% sempre do PIB, negativo, sim. não é? Embora nos últimos anos tenhamos justamente corrigido essa situação, não nos podemos arriscar a retomar aquele que era o perfil de saldos primários consistentemente negativos que tivemos no passado, porque isso seria, de facto, dramático do ponto de vista da evolução da nossa dívida Mas pública. acha que é esse risco, efetivamente, aquilo que tem constatado nos últimos tempos, e estou a recordar, por exemplo, agora na aprovação do Orçamento de Estado, realmente
há aqui medidas que vão aumentar a despesa, assim como há também nas promessas feitas por o partido da oposição, o PSD, também medidas que vão nesse sentido. Portanto, é com base nisso que não, eu não estou a considerar nenhum tipo de proposta em concreto, nem eu estou, digamos, a alertar para aquilo que vem aí. Mas acha que efetivamente há esse risco ao olhar para o que se está a passar? Em tempo eleitoral há sempre... Não quero tirar conclusões do que já foi dito ou expresso ou aprovado, não é? Aliás, se quisermos pensar em termos daquilo que se passou agora na discussão do Orçamento do Estado, é evidente que foram propostas algumas alterações, elas têm algum impacto orçamental, em todo o caso não é um impacto, enfim, demasiadamente expressivo. Pode ser acomodado, é isso? Embora, atenção, também faço notar isto, no nosso relatório chamámos a atenção para o facto de que, e fizemos esse recálculo, o excedente que está previsto para 2024, de acordo com o recálculo que fizemos, ele não será, ou não seria de 0,2% do PIB, mas de acordo com aquilo que estimamos ou que calculamos, ele seria ligeiramente mais baixo, na ordem dos 0,1% do PIB. Portanto, estamos ali já, digamos assim, na franja, exatamente, na franja do saldo nulo, não é? E, portanto, isto pode rapidamente traduzir-se num déficit. E, portanto, é evidente que, tratando-se de pequenas décimas do produto, também não são precisas medidas muito significativas para que esse excedente rapidamente caia e, portanto, nós transitemos. Eu chamo também a atenção para o facto de que este orçamento de 2024 é um orçamento que já provavelmente não dará a mesma margem de manobra que os seus antecessores mais próximos, em que, de facto, por força de uma certa subestimação inicial da despesa, foi possível ir acomodando ali algumas despesas e ao longo da execução, e sei que isso de maneira nenhuma comprometesse o bónus da inflação, para simplificar. Bem, e depois, além disso, também esse aspecto, e depois, além também do efeito da inflação sobre o comportamento da receita, mas é evidente que o contributo de todos esses aspectos parece estar a esgotar-se. E, portanto, as tais margens que permitiram, de alguma maneira, obter resultados até acima do esperado nestes últimos exercícios orçamentais, provavelmente isso acabou. Então, diga-me uma coisa. Pode acontecer, portanto, que este orçamento depois tenhamos a meio do ano, após as eleições, um retificativo ou um suplementar. Partindo dessa base, fará sentido promover modificações a meio do ano? Como é que se poderá depois acomodar isso? Eu não sei, depende, precisamente, será o Governo que estiver em funções nessa altura é que terá que o decidir, não é? Portanto, terá por base aquilo que acabou de dizer, não é? É evidente, depende, enfim, de quais sejam as intenções políticas desse Governo, o programa político, as prioridades políticas e, portanto, aí teremos que esperar, naturalmente, por aquelas que venham a ser as prioridades, quer de política orçamental, quer de políticas públicas em geral, que o novo Governo venha a assumir. Parece que não há muita margem para sair desse foco, não é? Ou seja... É um pouco aquilo que diz. É justamente essa a função do Conselho das Finanças Públicas, é alertar para que temos estas restrições orçamentais e que os decisores políticos devem conhecê-las, não é? Portanto, os dados estão em cima da mesa e é com base no conhecimento e na antecipação dessas restrições orçamentais que as decisões políticas têm que ser tomadas e por isso é que eu faço este apelo à responsabilidade. É que já na análise do Orçamento do Estado para 2024, o Conselho das Finanças Públicas sublinhava que 2/3 do aumento da despesa prevista para o próximo ano era despesa rígida, ou seja, era permanente. É esse tipo de despesa que se está a referir, ou seja, promessas que eventualmente venham a ser feitas, mas que depois a despesa criada por essas medidas pode ser permanente e mais difícil de... É evidente que quando nós quando se trata de fazer alterações em matéria de despesa que tem um perfil de despesa permanente,
É evidente que o impacto depois não se faz sentir apenas nesse exercício em que a medida é adotada, mas ela depois pode repercutir-se nos anos mais à frente e, portanto, ela terá impactos para o futuro também, não é? E essa é, de facto, ainda uma preocupação adicional e uma fonte de pressão adicional que é preciso acautelar. Agora, segundo percebi, e depois, enfim, a conversa acabou por se desviar para outros caminhos, as alterações que resultaram desta aprovação do orçamento não vão ter implicações... Nós ainda não, devo dizer que ainda não as quantificamos, não é? Até porque o orçamento foi aprovado ontem, a aprovação final global foi agora. Portanto, ainda não fizemos a quantificação, mas, enfim, pelo que é dado da informação que podemos, por hora, coligir, de facto, não é um impacto expressivo. Agora, como eu digo, poderá fazer diferença, enfim, tratando-se de umas décimas, poderá ser o suficiente para, em vez de ponto 2, termos ponto 1 ou até um saldo nulo. Portanto, é uma questão agora, temos que, de facto, fazer o cálculo, enfim, exato para verificarmos quais as consequências efetivas destas emendas parlamentares que foram agora introduzidas. Ainda assim foi bom ter-se aprovado o orçamento, do seu ponto de vista, do que não o fazer? Essa decisão foi tomada pelo Sr. Presidente da República, não é? Quando decidiu não demitir de imediato, ou melhor, aceitar a demissão do Primeiro-Ministro logo de imediato. Portanto, eu creio que aqui o Sr. Presidente da República, quando tomou essa decisão, terá com certeza ponderado não apenas aquilo que são os aspectos estritamente legais ou jurídico-constitucionais, mas também fez aí uma avaliação económico-financeira, enfim, e supesou os custos e benefícios de não termos orçamento. E, portanto, com base nessa apreciação, e até talvez com uma ideia de um certo pragmatismo, enfim, o orçamento já estava na Assembleia da República, já tinha sido votado e aprovado na generalidade. Portanto, a ideia de haver ali uma certa economia processual, não é? Já que parte do exercício já estava em marcha e, portanto, quis poupar, no fundo, enfim, algum trabalho que depois iria surgir, provavelmente mais à frente, com a necessidade de apresentação já no próximo ano de um novo orçamento. Agora, é evidente que a situação atual, ela, apesar de tudo, causa alguma estranheza, não é? Se nós pensarmos em termos daquilo que é o funcionamento do nosso sistema orçamental, porque se pensarmos bem, o que é um orçamento, não é? Isto parte logo desde da natureza do orçamento. O orçamento é um instrumento financeiro que visa concretizar a política de um determinado governo, e não é do governo em abstrato, é de um determinado governo, portanto, de um governo que está em funções. Isso significa que o governo que apresenta o orçamento depois vai executar esse orçamento. À partida é isto que é suposto, não é? Porque, aliás, o Governo tem o exclusivo da apresentação da proposta do orçamento e ele também tem o exclusivo, digamos assim, de executar o orçamento. E depois, no final, ele é responsabilizado pela execução desse mesmo orçamento. Portanto, é perante os eleitores que aquele Governo, em concreto, se vai responsabilizar. Ora, o que nós verificamos neste orçamento é que ele começou por ter um dono, não é? Que é o Governo Constitucional, que ainda está em funções. E foi este governo que apresentou este orçamento e ele tinha um dono. E, de repente, de facto, em virtude desta situação, nós verificamos que ele se tornou uma espécie de baldio, uma espécie de terreno de ninguém, não é? De terra de ninguém. Porque o governo que apresentou o orçamento no próximo ano, quando ele entrar em vigor, já não vai estar na plenitude das suas funções para o executar, porque já vai estar numa situação de gestão corrente. Portanto, muitas das medidas que carecem de ser regulamentadas e que exigem alguma intervenção normativa já não vão ser adotadas porque o Governo vai estar apenas em funções de gestão corrente. Depois, o Governo que vier vai executar um orçamento que não é o seu. Não é? Pelo menos durante um período. Pois, a menos que depois apresentando um retificativo, depois tudo depende se esse retificativo vai ser mais substancial ou não. No limite, nós até podemos ter o orçamento a ser executado até ao final do ano, caso não haja estabilidade política suficiente no Parlamento, ou coincidência parlamentar, ou uma estabilidade... Mas eu não estou a antecipar, ou seja, estou a antecipar que existe um governo que se vai formar
que vai apresentar um programa político, um programa de governo, e que esse governo vai ser votado e que, portanto, o governo vai entrar em funções e, portanto, ele vai executar, digamos assim, um orçamento de que não é, digamos assim, o dono, não é? Mesmo que faça um retificativo, nunca será a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa de que apresentar ab início o seu próprio orçamento, não é? Então, nesse sentido, teria feito, seguindo a sua lógica, faria sentido que o próximo governo tivesse a oportunidade de apresentar o seu orçamento? Não é a minha lógica, é a lógica digamos, do funcionamento do sistema orçamental, que é de facto um sistema em que os órgãos de soberania têm aqui competências repartidas, e nomeadamente o Governo e a Assembleia da República têm competências repartidas. Apesar disto que eu estou a dizer e desta estranheza da situação, eu, como digo, aceito que o Sr. Presidente da República tenha feito essa avaliação. Como eu digo, ela teve em consideração, digamos, houve aqui uma abordagem mais holística da situação atual, da situação política e económica, e penso que foi nessa base que o Sr. Presidente da República decidiu. Ainda assim, como o Paulo dizia, corremos o risco de não ter tal governo estável e, portanto, este pode ser efetivamente um orçamento que vai até ao próximo, não é? Não, mas ele estará aprovado e será com riscos também, não é? É evidente, portanto, ele será executado pelo governo que estiver em funções, com mais estabilidade ou menos, mas... E com as tais medidas por regulamentar, como dizia, não é? E que ele poderá não querer regulamentar. Se ele não se revir politicamente se ele não se, digamos assim, se ele não aceitar politicamente essas mesmas medidas, ele não as regulamentará e, portanto, pelo contrário, naturalmente que as poderá deixar cair, não é? Com a incerteza que vem do exterior e que já nos falou sobre isso, há aqui uma clara aposta neste orçamento na redução dos impostos para dar mais liquidez às famílias, ou seja, no fundo, aqui uma aposta no consumo interno. Isto pode não correr bem, tem aqui riscos, sobretudo numa altura em que também assistimos a uma redução das exportações? Mas neste momento está a pensar, por exemplo, nos impostos que incidem sobre os no IRS das famílias, sim. Mas então impostos diretos, impostos não é? Diretos, exato, impostos diretos. Bom, não me quero pronunciar de novo. Portanto, são opções políticas. Neste momento, o Governo que está em funções decidiu desagravar, com impacto, nós na análise que fizemos do Orçamento do Estado e só considerando a alteração dos escalões, o mínimo de existência, a alteração das taxas, o impacto é na ordem dos 1.200 milhões de euros. Essas novas medidas, e estou a pensar só da parte, digamos, das novas medidas, sem considerar já o que vinha de trás, o carry-over das anteriores, portanto, é evidente que elas têm um impacto e houve aqui uma opção política que é evidentemente, de libertar rendimento e, portanto, de aumentar o rendimento disponível das famílias, de uma boa parte das famílias portuguesas. Mas isso não tem riscos, sobretudo numa altura em que, como o Conselho de Finanças Públicas já disse, o rendimento disponível das famílias está a vacilar, sem folgas financeiras e com poupanças esgotadas, não é? Procurar que a economia cresça por aí é complicado. Ora bem, aí eu creio que nós temos, de facto, um desafio importante, não é, pela frente, e por isso é que eu começo que eu afirmava que é muito importante apostarmos na manutenção das condições de crescimento potencial e no reforço das condições de crescimento potencial da economia portuguesa, porque disso depende naturalmente o nosso futuro coletivo e enquanto país. Agora, de facto, aquilo que me parece é que no atual contexto nós estamos a assistir a uma desaceleração da inflação portanto, o aumento, digamos assim, do rendimento disponível das famílias por força desta medida poderá traduzir-se, como menciona, na ideia de uma alteração do perfil de crescimento económico da nossa economia, mais orientada para a procura interna do que para as exportações. E isso, de facto, é algo que não podemos correr esse risco, ou seja, não podemos voltar de novo a um paradigma
que, a meu ver, não foi um paradigma favorável para a economia portuguesa, de alimentarmos muito o crescimento à custa, digamos, da procura interna. Portanto, importa que não nos esqueçamos, sem querer estar a emitir, de facto, uma opinião concretamente sobre esta medida, porque ela, aliás, pode ser perfeitamente compaginável com a manutenção do enfoque naquilo que é a vertente da nossa competitividade externa e das condições de competitividade externa da economia portuguesa. Sendo que os mercados não são favoráveis lá fora neste momento. Ora bem, neste não é? momento, de facto, Claro. as condições não são favoráveis e, portanto, temos aqui que continuar a trabalhar para aumentar a própria cota de mercado, para termos ambição no nosso crescimento económico, para termos, de facto, a ambição de nos integrarmos adequadamente nestas novas cadeias de valor globais e regionais, no quadro da própria redefinição dessas mesmas cadeias de valor. E, portanto, temos aqui muitos desafios e muito importantes pela frente do ponto de vista da manutenção das condições de crescimento. Porque também, já agora, só para finalizar este ponto, nós encontramos agora nestes 2 últimos anos, e enfim, com a perspectiva ainda de isto se poder manter em 2024, uma situação que é uma situação benigna, muito benigna, se compararmos de novo aquilo que é o nosso perfil tradicional, histórico, infelizmente não tão benigno. E que juntou-se esta combinação muito favorável de termos simultaneamente um excedente orçamental e um excedente externo, não é? Portanto, o que é algo perfeitamente inédito, esta ideia dos tais excedentes gêmeos, não é? De termos que substituem aquilo que era a nossa matriz tradicional. É uma excentricidade até. Uma excentricidade, exatamente. Portanto, porque efetivamente o que nós temos tido no passado era exatamente o contrário. Eram déficits gêmeos, não é? Déficits orçamentais acompanhados com déficit externo. E, de facto, o que nós temos que continuar, e volto, aliás, ao ponto inicial, quando chamava a atenção, nós temos que continuar a cortar no nosso endividamento. Nós temos que prosseguir este esforço de desendividamento coletivo, ao nível do setor público, desde logo, mas também do setor privado, e isso faz-se precisamente através da manutenção desta combinação benigna entre superávites orçamentais, ou pelo menos, enfim, que o saldo primário pelo menos se mantenha favorável e positivo por algum tempo, com a manutenção deste excedente externo porque é assim mesmo que temos que pensar em crescer, é dessa forma que temos que crescer. A inflação neste mês, e já que falamos da inflação, ficou nos 1,6%, mas também sabemos que o mercado de energia tem sido um dos motores da inflação e que os resultados depois não reagem ao mesmo tempo dos impactos que tem no mercado da energia. Estes valores, do seu ponto de vista, já refletem um resultado daquilo que têm sido as políticas ou ainda estamos, no fundo, ao retardador e ainda não se considera nestes valores, por exemplo, o caso da guerra do Médio Oriente e o impacto que está a ter nos mercados? Bom, vamos ver, precisamente temos que aguardar, precisamente hoje tivemos esta decisão por parte da OPEP, vamos ver o que é que vem aí em termos de evolução dos preços do petróleo, desde logo. E, portanto, eu não estou totalmente tranquila no sentido de dizer que o controle da inflação já está completamente assegurado, não é? Portanto, aquilo que tenha sido, nomeadamente do ponto de vista da condução da política monetária, parece-me que essa condução tem sido eficaz. Eu pensei que ela foi um pouco criticada e os efeitos da mesma, mas enfim... Sobretudo pela rapidez, não é? Exato, mas enfim, o Banco Central Europeu, tal como os outros bancos centrais, aliás, o Banco Central Europeu até começou deste ponto de vista um pouco mais tarde. Mas de facto os resultados estão à vista, porque de facto temos sinais em que a taxa de inflação está de facto a diminuir. E, portanto, agora, há sempre estas contingências que não estão controladas e as coisas podem mudar. E, portanto, não dou por completamente garantido que o controle da inflação esteja completamente assegurado. Aliás, há quem preveja que nos próximos trimestres tenhamos, nem que seja pequenas
Acelerações novamente. Novamente. Agora, também é preciso verificar isto, e este é um sinal que eu creio que neste momento o próprio Banco Central Europeu também já identificou. Enfim, denota-se isso pelas palavras da Presidente do Banco Central Europeu, que é uma preocupação com a própria recessão económica, não é? Porque vemos o que se está a passar na Alemanha e é muito preocupante a situação atual na Alemanha. Contração, a França reviu agora Ora bem, uma contração. exatamente. Estamos a assistir a uma revisão em baixa de as duas maiores economias. Exatamente, e portanto eu creio que há sinais que são muito preocupantes. Há alguns países, e Portugal é um deles, onde já se denota um aumento da taxa de desemprego e, portanto, são de facto indicadores de que enfim, também podemos evoluir para uma situação que é uma situação deflacionista, portanto, uma situação em que as economias começam, de facto, a paralisar e a deprimir-se, não é? Portanto, há aqui um contexto de um sentimento de depressão generalizado que depois também então, é muito difícil reverter e que tem consequências muito graves sob todos os pontos de vista. Então, é a altura do Banco Central Europeu ponderar no não aumentar das taxas de juros. Sim, já está, claro. Já está neste momento. Ou já então a reduzir. Há quem fale que na primavera possivelmente já poderemos ter uma redução. Exatamente. Eu creio que de facto é difícil e agora é evidente, há este compasso de espera que foi feito. As taxas de Euribor já começam a dar um sinal de abrandamento. Ora bem, portanto, eu penso que neste momento as autoridades monetárias estão justamente a avaliar, sobretudo a avaliar e a calibrar estes impactos, enfim, antagónicos, não é? Por um lado, a necessidade de controlar a inflação, que advém de tendências mais expansionistas num determinado momento que a economia mostrou, com este risco de uma súbita desaceleração económica e com um clima de depressão que se pode, de facto, instalar. E, portanto, há que medir estes dois efeitos e penso que é essa avaliação que neste momento as autoridades estarão a fazer. Sobretudo aqui na Europa, não digo nos Estados Unidos, onde as coisas, apesar de tudo, o comportamento da economia revela sinais diferentes. Aqui, relativamente às famílias e à sua capacidade de suportar outras subidas das taxas de juros no crédito à habitação, eventualmente podem trazer aqui riscos acrescidos para as famílias, mesmo com este aliviar dos impostos num cenário em que realmente essa situação se mantenha, não é? É evidente e, aliás, as medidas que foram adotadas neste momento também já pelo Governo e que estão em implementação, em articulação com os bancos, não é? São medidas que vão justamente no sentido de atenuar esses impactos. E, portanto, sabemos de facto que para diversas famílias, sobretudo na classe média, o peso do crédito à habitação é significativo, enfim, tem uma relevância grande. Sobretudo a taxa variável, que é mais sobretudo sensível quem fez, a variações. Portanto, há que ir acompanhando. Mas podemos chegar ao ponto de ter eventualmente necessidade de medidas excepcionais novamente, aquilo que está a ser feito, porque há sempre essa crítica até do próprio Banco Central Europeu, quer dizer, nós estamos a pedir um caminho e os governos estão a ensaiar outro, no fundo, e é sempre difícil encontrar aqui um equilíbrio. Sim, embora no caso português não se denota, apesar dessa questão que há pouco referiu, temos um conjunto de medidas direcionadas para a manutenção de um certo nível de consumo, não é? Nomeadamente ao nível da manutenção do rendimento disponível. Nós não notamos que isso esteja a traduzir em novas pressões inflacionistas, não é? Portanto, podemos ver aliás, basta ver, digamos, a evolução de taxa de inflação nos últimos anos e até, provavelmente, a taxa de inflação em 2023 ficará um bocadinho abaixo daquilo que eram as projeções, portanto, esses apoios... as previsões até há pouco tempo feitas, não é? Certo, portanto, esses apoios, no fundo, portanto, aquilo que nos está a dizer é que têm sido adequados, não têm sido excessivos. Não vejo, assim, deste ponto de vista, no sentido de elas contribuírem significativamente para o aumento das pressões inflacionistas, não vejo que elas tenham sido. Por exemplo, vê um efeito de segunda ordem com os aumentos salariais que a Presidente do Banco Central há dias chamou a atenção para isso. Que é a atenção porque os aumentos salariais
podem vir a ser ou estão a ser já neste momento o motor da inflação. Isso pode ser preocupante. Exatamente, e eu própria já me tinha referido em tempos a essa questão. É preciso, de novo, aqui, moderação, portanto, é preciso aqui, de facto, cuidado, avaliação dos impactos que isso possa ter. Em 2022, enfim, a situação, o choque inflacionista foi, de facto, súbito, enfim, foi brutal desse ponto de vista, e houve ali um momento em que a evolução dos salários não acompanhou de imediato aquilo que tinha sido o impacto da inflação. E efetivamente, isso traduziu-se numa perda de poder de compra da maior parte das famílias, quer no setor público, quer no setor público, quer no setor privado. Agora, agora, já em 2023, e aquilo que se perspectiva para o próximo ano, 2024, aponta para uma recuperação em termos reais, não é, dos salários. E, portanto, essa recuperação está a ser feita. Agora, é importante, de facto, que não se possa, que isto não signifique que vamos, enfim, novamente, que há aqui algum descontrole que possa novamente explotar os tais efeitos de segunda ordem, nomeadamente pressões inflacionistas pelo lado dos salários. E, portanto, é preciso ir com moderação acompanhando esta evolução. Acha que, do seu ponto de vista, que a banca poderia estar a fazer mais para a captação de poupança? Porque foi uma das críticas também que foi feita relativamente à questão deste movimento, deste esforço para conter a inflação da banca também não ter desempenhado o papel que devia desempenhar, e também bem sabemos que as poupanças dos portugueses neste momento estão a ser gastas precisamente para tentar, em alguns casos, manter a habitação. Deveria a banca ter aqui também outro procedimento que pudesse, no fundo, ajudar um pouco melhor a economia? Repare, eu creio que todo o país deveria ter alguma preocupação com o aumento da poupança, não é? Era importante que, através de várias formas, os portugueses pudessem poupar mais. Bem sei que os rendimentos são baixos e, portanto, quando o rendimento é baixo, é difícil, de facto, ter um comportamento de poupança. Mas eu acho que era importante o país apostar na dinamização de instrumentos de poupança, não apenas nos produtos convencionais, penso que se estaria a referir aos depósitos. Sim, e, portanto, àquilo que são as... Tivemos uma fuga para os certificados da Forro, mas depois houve a alteração das regras, enfim. A política, digamos, de remuneração dos depósitos, que, enfim, não se fez sentir logo de imediato, mas há outras formas de poupança e eu creio que deveria, de facto, olhar-se para esta questão, porque, como sabe, temos um problema de envelhecimento demográfico. O nosso sistema de pensões enfrenta desafios muito sérios, não é? Essa também é uma questão que agora teremos que olhar para ela com muita atenção, não é? Porque os aspectos estruturais do funcionamento do nosso país, da nossa sociedade, das nossas finanças públicas, eles têm que ser encarados com outra coragem e com outro realismo, desde logo. Portanto, não podemos mais escamotear que temos, de facto, um problema. E por isso eu acho que está na hora também de deixarmos de ter medo de encarar esta necessidade que o país tem de apostar em novas formas de poupança de longo prazo, para que exista manutenção de nível de vida nas fases inativas da vida de uma pessoa. Não é? Mas o repensar também do próprio sistema ao nível da segurança social ou outros instrumentos que desde logo, enfim, devemos olhar para todos estes problemas em conjunto e perceber que é de facto importante, e até por outra razão, que muitas vezes nos esquecemos, é que o reforço da própria poupança está associado depois a efeitos importantes para o país, que é a própria dinamização, por exemplo, do mercado de capitais. Queixamos-nos muito que o país é um país pouco capitalizado, não é? Sim. Se calhar seria interessante também ver de que forma
se tivermos, de facto, poupanças que possam ser alocadas ao capital e, desde logo, àquilo que é nas necessidades de capitalização das nossas empresas e ao reforço, digamos, da ideia de capitalização em geral da nossa economia, acho que isso que era algo que também deveria ser estudado, deveria ser olhado sem receio, sem receio. E, portanto, e agora, levando a conversa para o Estado e para os excedentes orçamentais, então também nesse sentido e naquilo que já nos disse sobre a dívida, imagino que do seu ponto de vista eles deviam ser usados também para pagar a dívida, não é? Ou não? Os excedentes orçamentais. Bom, repare, aquilo que eu digo... correspondem à poupança do Estado, não é? Exato. Assim. Portanto, nesta fase, isso me parece algo que é óbvio. Quer dizer, se temos ainda uma dívida que é considerada excessiva, ela ainda está, de facto, a níveis muito acima daquilo que são as regras do Tratado da União Europeia. E, portanto, acho que nós temos aí uma prioridade, que é continuar esse esforço de redução do peso da nossa dívida no produto. Por falar na dívida e nas regras europeias, as novas regras estão a ser negociadas neste momento por proposta da Comissão Europeia. Ainda não há uma decisão final, mas tudo aponta para que, nomeadamente na questão da dívida, haja um novo mecanismo que não seja aquela redução de 0,5 ou 12 avos ao longo do ano para quem está com uma dívida mais elevada. Parece-lhe que vai no bom sentido e que Portugal poderá beneficiar com estas novas regras? Bom, aí de facto aquilo que se espera é que haja uma forma mais, por um lado, mais adequada a cada realidade nacional. Ou seja, esta ideia de que os países poderão ter uma trajetória e níveis e intensidades de redução de dívida para aqueles que naturalmente têm uma dívida considerada excessiva. Intensidades de redução diferenciadas em função daquilo que é, desde logo, o nível de partida e também daquilo que são as próprias condições de evolução das diversas variáveis que são relevantes para este efeito. Essa ideia, de facto, dá aos países uma margem de manobra diferente para escolherem e assumirem as suas próprias trajetórias e o ritmo dessa redução. Mas chama a atenção também para isto. Estas regras não significam necessariamente que haja um alívio ou que haja uma menor atenção em relação àquela que é a situação da dívida pública. Antes, pelo contrário, eu penso que os países vão passar a estar, eles individualmente, mais expostos à análise por parte dos mercados, por parte dos investidores potenciais, por parte das agências de rating, desde logo, e, portanto, os sinais daquilo que são os compromissos e a credibilidade dos compromissos de cada governo, desde logo na assunção dos seus próprios planos de ajustamento, tendo em vista a redução dessa dívida, e depois o modo como esses planos são implementados e o ritmo dessa redução, isso vai ser naturalmente considerado, vai ser avaliado e os países vão estar, de facto, muito debaixo dos holofotes dos mercados, porventura mais do que estiveram até aqui. O OCDE reviu o crescimento em baixa, colocando agora mais ou menos em linha com a própria previsão do Conselho de Finanças Públicas. Vocês mantêm as previsões que divulgaram em setembro, nomeadamente ao nível do PIB e da dívida pública? Nós fizemos agora esta revisão do nosso exercício na análise do orçamento para 2024 e em março de 2024 apresentaremos o nosso relatório, as perspectivas macroeconómicas e orçamentais para o período coberto, para o próximo período definido nesse relatório. Portanto, nessa altura atualizaremos. Neste momento não faremos mais nenhuma atualização, enfim, cumpriremos o nosso calendário de publicações e nessa data procederemos à atualização. Estamos praticamente a chegar ao final, mas há aqui ainda 2 ou 3 questões que lhe queríamos colocar e uma tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, porque o Conselho de Finanças Públicas escreveu que o serviço enfrentava riscos e incertezas que condicionavam a prestação dos cuidados aos utentes e a sua sustentabilidade no futuro, e escreveram isto em 22. Continuam a concluir o mesmo este ano ou estamos efetivamente num cenário que é pior? Nós verificamos que, e este é também um outro desafio que o novo governo terá de encarar,
que é o de olhar para a despesa pública com uma nova atenção, não é? Temos, digamos, insistido de forma muito vincada na necessidade de fazermos uma reforma, desde logo administrativa, da administração pública, uma reforma daquilo que são os instrumentos de programação, de planeamento da despesa pública, a necessidade de fazermos exercícios verdadeiros e efetivos de revisão da despesa pública para que possam ser identificadas despesas supérfluas, despesas desnecessárias, redundâncias, desperdícios e para que, de facto, tenhamos a capacidade de olhar para a despesa pública e dizer aquilo que é, no fundo, identificar aquilo que são os graus de prioridade da despesa. Isso foi identificado, mas nunca se soube o resultado. Ainda estamos... Já vem desde 2016, ainda não estou em estamos para rever, para regulamentar a Lei de Enquadramento Orçamental de 2015, e nomeadamente para concretizarmos os programas orçamentais, isto é, começarmos a olhar para a despesa na ótica do objetivo que a despesa visa e não tanto na ótica do meio, ou da rúbrica orçamental, e isso é algo que está ainda por fazer. E o exemplo da saúde é exatamente um bom exemplo. De facto, a despesa tem crescido na área da saúde, portanto... Um bom exemplo no mau sentido. É um bom exemplo daquilo que falta fazer. Exato. Ou seja, não é pelo facto de não ter aumentado a despesa, e ela tem aumentado neste momento, portanto, a despesa, estou pensando no caso do SNS, particularmente do Serviço Nacional de Saúde, ela corresponde já neste momento, enfim, tendo em conta a conta que foi apresentada pelo Sr. Ministro da Saúde no Parlamento, ela em 2024 já corresponde a 5,5% do PIB, corresponderá a 2,7% da despesa total. A despesa do SNS corresponde, em relação à despesa primária do Estado, corresponde a 13,4% da despesa primária do Estado e aumentou 2 pontos percentuais desde 2015 até 2024. Só para clarificar, a despesa primária é a despesa do Estado sem os encargos dos juros. Exatamente, 13,4%, portanto é o que corresponde à despesa do SNS. E ela tem vindo sempre a aumentar. E não me parece que os cidadãos, não é, os utentes do Serviço Nacional de Saúde, vejam refletido esse aumento da despesa na melhoria dos seus cuidados. Portanto, resolver problemas atirando dinheiro para cima deles não está a conseguir, não é eficaz, neste caso não tem eficiência. Exatamente, de um modo geral, nós já estamos completamente alinhados em termos internacionais, a nossa despesa pública está ali nos 49% do produto, que é, digamos, perfeitamente alinhado com a média europeia. Eu penso que os portugueses, com este nível de despesa, acho que já mereciam ter serviços públicos com outro tipo de qualidade e com outro tipo de grau de satisfação, não é? E, portanto, há aqui qualquer coisa que, se isto é assim, se nós temos já este nível de despesa e se aquilo que depois os cidadãos que pagam essa despesa com os seus impostos não é satisfatório, não é minimamente, digamos, nem sequer não vai ao encontro daquilo que são as suas expectativas e as suas necessidades, e às vezes até as suas necessidades básicas, é porque há qualquer coisa que está a falhar e há qualquer coisa que tem que ser mesmo olhada com muita atenção. Não devemos ter medo de reformar e de olhar na perspectiva de fazer uma verdadeira reforma da administração pública, da despesa pública e da orçamentação, da forma como se faz a orçamentação da despesa pública e a programação de despesa pública neste país. Porque, do seu ponto de vista, continua também a existir suborçamentação no Serviço Nacional de Saúde? Não é suborçamentação. Não. O que acontece é que vamos acumulando despesa que depois fica por pagar, portanto, nomeadamente ao nível de fornecimento de bens e serviços do Estado. Depois injeta-se alguns milhões no final do ano. E depois isso obriga, de facto, a que os hospitais tenham que ter injeções de capital e, portanto, outro tipo de medidas para poderem fazer face
aos compromissos que não foram honrados, que não foram pagos. Portanto, há qualquer coisa na máquina que não está, há uma engrenagem qualquer que não está não a se vê funcionar. resultados. Ou seja, nem a nível macro da gestão do Estado na sua globalidade, não é? Portanto, temos que começar a olhar para isto com muita seriedade. Portanto, há disfuncionalidades graves que têm que ser olhadas, estrangulamentos diversos que têm que ser olhados com muita seriedade, e depois ao nível micro, quer dizer, das várias unidades, no caso dos hospitais, unidades empresariais e dos serviços públicos que não têm essa natureza empresarial, mas que também são geridos e devem ser geridos com profissionalismo e com ferramentas de gestão adequadas, não é? Portanto, eu acho que temos que olhar para isto com profissionalismo. Eu acho que é isso que também falta. Eu acho que temos que ter uma gestão da administração pública mais profissional, ou seja, mais objetiva, com menos, se calhar com menos emoção, mas com mais profissionalismo. É isso que falta um pouco também neste país. A propósito de seriedade, eu gostava de lhe perguntar como é que vê a situação que envolveu alguns membros do Governo e a Star Campos, responsável pelo Centro de Dados de Sines, que foi apresentado como maior investimento estrangeiro desde a Auto Europa. Gostaria de deixar ficar algum conselho para este tipo de grandes investimentos que envolvem também, às vezes, decisões por parte dos governos e a forma como estes investimentos devem ser tratados? Bom, eu sobre a situação em concreto, que aliás é de natureza judicial e, enfim, está o inquérito a decorrer, não quero de maneira nenhuma pronunciar-me. Mas não deixa de ser um investimento com relevância para o país, não é? Agora, Exato. o que eu posso dizer em termos gerais é que precisamos de investimento direto estrangeiro, uma vez que o país, o capital existente não é suficiente, como nós gostaríamos que fosse, para termos tanto investimento direto nacional, feito a partir de capital nacional. Precisamos de atrair investimento direto estrangeiro. Precisamos de ser uma economia que mostre que temos condições de progresso, de receber esse investimento e de o multiplicar, o fazer multiplicar com retorno para todos os envolvidos e desde logo para o país. Aumentando, como eu digo, a nossa capacidade exportadora e estando, digamos, na fila da frente daquilo que são as indústrias mais inovadoras, tecnologicamente mais avançadas e, portanto, com a ambição de estar, de facto, nessa linha da frente e não atrás. Uma última questão que tem a ver com o facto de Portugal estar cada vez mais desigual. 42% da riqueza do país está concentrada em apenas 5% da população. É importante fazer aqui uma correção, recuperar a classe média. Há aqui um acentuar muito grande destes dois extremos, não é? Acho que é importante termos uma classe média robusta e de facto, isso é sinal de que existe um equilíbrio social e, portanto, é sinal de que o clima de tensão social que eventualmente possa existir também é minimizado e, portanto, é evidente que as iniciativas que possam reduzir essa desigualdade. Agora, é evidente que o país tem que crescer desde logo, não é? Portanto, a nossa preocupação, e esse é que é o objetivo desde logo, é porque se não... Mas cresce também muito assente nesta classe média que começa a desaparecer. Ora bem, portanto, se não crescermos em primeiro lugar e se depois não tivermos mecanismos para que toda a população possa usufruir desse crescimento, é evidente que não estamos a criar uma solução, não estamos a criar um país equilibrado e, portanto, é importante que os mecanismos de equilíbrio existam e sejam reforçados no nosso país. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Conselho das Finanças Públicas. É uma instituição independente, encarregue de avaliar e monitorizar a política orçamental e penso que hoje é uma instituição muito importante para a credibilidade das finanças públicas do país. Teodora Cardoso. Tenho muitas saudades. Administração Pública. Falta reformá-la. Mário Centeno. Governador do Banco de Portugal. Pobreza. É muito triste que ela exista. Nazaré Costa Cabral.
Acho que sou uma pessoa séria e bem disposta. Ambição? Fazer bem o meu trabalho e com honestidade. Mãe? Galinha. Família? É para mim muito importante, mas é uma espécie de tentar harmonizar o caos, uma vez que a minha família é uma família numerosa. Natal? É um momento de reunião. Portugal? É um país magnífico. Nazaré da Costa Cabral, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Conselho das Finanças Públicas em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.